A graça e paz, meu irmão, minha irmã, nós estamos enfrentando uma pandemia e sabemos que o meio mais eficiente de nos protegermos é a quarentena. No entanto, este isolamento social tem as suas consequências. Além de prejudicar diretamente a economia, há também o fator humano, ou seja, toda essa situação pode afetar a saúde mental e emocional das pessoas. Pensando nisso, os especialistas são unânimes em orientar as pessoas a que tenham uma rotina diária de atividades. E me valendo deste tema, eu gostaria de falar com você a respeito de rotina e o que isso tem a ver com a sua vida com Deus. O teólogo James K. A. Smith afirma que todos os tipos de ritmos, hábitos e rotinas são, na verdade, rituais que funcionam como pedagogias do desejo e nos treinam de forma tácita e velada para amar determinado objeto. Ou seja, a nossa rotina nos mostra o que de fato amamos. Afinal, somos sempre inclinados àquilo que amamos, que desejamos, que anelamos. E não somente isso, as nossas rotinas alimentam os nossos amores. Eu quero ser mais prático e para isso eu gostaria de te fazer algumas perguntas pessoais. Qual a primeira coisa significativa que você faz ao acordar? Eu digo significativa, pois talvez brincando você possa dizer que a primeira coisa que você faz é abrir os olhos. Ok, mas eu quero saber qual é a primeira coisa significativa que você faz ao acordar. Seria arrumar a cama? Escovar os dentes? Tomar café? Ou, sendo sincero, será que a primeira coisa significativa que você faz é checar seus e-mails, ver as notícias, olhar o Facebook e o WhatsApp no seu smartphone? Veja, com esse simples hábito, que é um hábito da maioria das pessoas, você está dizendo com seus atos o que é que você mais ama naquele momento. Talvez você odeie o tédio, por isso então ama o entretenimento. Ou, quem sabe, o controle e o conhecimento, por isso que logo nas primeiras horas da manhã você quer estar a par de tudo que está acontecendo no mundo. E a cada dia que passa, você se torna ainda mais dependente deste hábito, que não somente diz o que você ama, mas também alimenta os seus amores, ainda que de forma velada e tácita. Lógico que este é apenas um exemplo. Talvez não seja o seu caso. Então eu pergunto: o que você mais ama? Ou o que de fato te traz satisfação? O que te dá mais alegria? O que mais você almeja, anela e deseja? Eu não sei como você responde a essas perguntas, mas o salmista, no Salmo 103, versículo 6, responde estas perguntas da seguinte forma: A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Veja, os dias são maus, os desafios inúmeros. Para alguns, a ansiedade chega logo com os primeiros raios de sol. Nossos primeiros pensamentos e atos ao acordarmos irão influenciar como serão as nossas próximas horas. Portanto, como nos satisfazermos em Deus? Como desfrutar de Deus? Como começar bem o dia? Quais são os pensamentos que eu devo nutrir? Quais devem ser os meus primeiros atos, a fim de que eu tenha uma vida equilibrada emocionalmente, mentalmente e principalmente espiritualmente? Pensando nestas questões, eu gostaria de sugerir a você 3 atitudes que você deve tomar logo nas primeiras horas do dia. A primeira atitude é disciplinar sua mente ao deitar, para que ao levantar, Deus seja seu primeiro pensamento.
Então, antes mesmo de acordar, quando você se deitar, você deve pensar, orar e desejar que os seus primeiros pensamentos, logo pela manhã, sejam pensamentos direcionados a Deus. Então, logo que acordar, mantenha bem fechada a porta do seu coração para que nenhum pensamento terreno entre antes de Deus entrar. Esta é uma citação de um livro que eu gosto muito, é um livro de cabeceira, que é este livro aqui, A Prática da Piedade, de Lewis Bailey, um pastor puritano. E ele continua dizendo: deixe que Deus tenha o primeiro lugar na sua vida, à frente de todas as outras coisas. Invoque então ao Senhor, peça a Ele que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis na presença dEle, aquele que é a tua rocha e o teu redentor. Declare ao Senhor, como fez o salmista, no Salmo 63, no versículo 1 e no versículo 4, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. A tua graça é melhor do que a vida, e por isso os meus lábios te louvam. Que isto seja real na sua vida, que o seu primeiro desejo esteja direcionado ao Senhor. E que a sua primeira atitude seja a atitude de se aproximar de Deus por meio da leitura da palavra, por meio da leitura da Bíblia. Mas leia a Bíblia com entendimento, com meditação, buscando aplicar o ensino que você está identificando naquele momento à sua vida. Então eu te aconselho a ler um capítulo, quem sabe, somente um capítulo por dia, mas ler de uma forma bem lida. Afinal, um capítulo lido com calma e atenção alimentará e confortará a sua alma muito mais do que diversos capítulos lidos às pressas, né? E caso você se proponha a ler 3 capítulos por dia, você irá ler a Bíblia em um ano. Então, as primeiras atitudes matinais que você deve ter, que você deve tomar, é de direcionar os seus pensamentos a Deus e de buscá-lo através da leitura da palavra. Um outro conselho que eu gostaria de te dar é ore. Comece a cada dia com a palavra de Deus e com oração. Entregue seu coração ao Senhor. Diga a Deus: a minha alma te aguarda, ó Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sê, pois, misericordioso para comigo, ó Deus. Abençoa-me e faz resplandecer o teu rosto sobre mim. Peça a Ele: enche-me, Senhor, da tua misericórdia esta manhã, para que me alegre todos os dias da minha vida. Veja, estas são orientações simples e práticas para que você tenha uma rotina que glorifique a Deus, que traga a você equilíbrio mental, emocional e espiritual. Se você não encher seu coração com algumas meditações a respeito de Deus, com sua palavra e oração, o mal virá. Satanás irá enchê-lo de preocupações mundanas e até mesmo de desejos carnais, de modo que você ficará inepto para o serviço de Deus o dia todo. A vitória contra o pecado, preste atenção, a vitória contra o pecado, contra a ansiedade, contra a depressão, contra a tristeza, é conquistada nas primeiras horas do dia. Logo, deleite-se no Senhor. Se regozije em ter comunhão com Ele. Busque comunhão com Deus e os maus pensamentos não se atreverão a entrar na sua mente. Estabeleça hábitos diários que alimentem seu amor por Deus. Tenha, pois, Cristo como a sua maior alegria e o pecado como o seu maior pesar. E então você verá
a rotina como uma oportunidade de desfrutar da graça, da misericórdia, da bondade e da esperança da salvação que há em Cristo Jesus, e você se deleitará naquele em que vivemos, movemos e existimos. Eu gostaria de encerrar este momento com uma oração que está neste livro, nesta coletânea de orações puritanas, conhecidas como o Vale da Visão, e esta oração está na página 129. Que diz assim: Tu és o Deus bendito. Tu és aquele que é feliz em ti mesmo, fonte da felicidade em tuas criaturas, meu Criador, benfeitor, dono e defensor. Tu me fizestes e me sustentas, auxilias e perdoas, salvas e mantens. Qualquer que seja a situação, és capaz de contornar minhas necessidades e dores. Que eu possa viver por ti e para ti, nunca satisfeito com meu progresso cristão, senão quando me assemelho a Cristo. E que a conformidade a seus princípios, trato e conduta cresça a cada hora que vivo. Que seu amor impossível de comparar me constranja a uma obediência santa e transforme meu dever em prazer. Se julgarem a minha fé tolice, minha mansidão fraqueza, meu zelo loucura, minha esperança delírio e meus atos hipocrisia, que eu possa me regozijar em sofrer pelo teu nome. Mantém-me caminhando firme em direção ao país das delícias eternas, o paraíso que é minha verdadeira herança. Auxilia-me pela força do céu, para que eu nunca retroceda ou deseje falsos prazeres que murcham e desvanecem. Enquanto sigo a minha jornada celestial pela tua graça, concede-me ser conhecido como alguém sem ambições, exceto o ardente desejo por ti e o bem e salvação dos meus semelhantes. Amém. Que isso seja verdade na minha vida e na sua vida. Deus te abençoe.